Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live Zen. Eu sou a Ana Torquetti, a pessoa responsável aqui pelo Educar Zen, a criadora do método Educação Não Reativa. E hoje a gente vai conversar sobre a Santíssima Trindade da Educação Não Reativa. A Santíssima Trindade, sim, existem 3 elementos sagrados quando a gente está se propondo a educarmos as nossas crianças sem reatividade. E aí eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso hoje. Já te adianto que sim, a Santíssima Trindade da Educação Não Reativa, ela é livremente inspirada na Santíssima Trindade cristã, com todo o respeito, tá, gente? Não tem nenhuma conotação religiosa, é uma metáfora só para poder a gente realmente entender melhor como que isso funciona. E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente começar a falar da Santíssima Trindade da Educação Não Reativa, que são basicamente esses 3 elementos sagrados, né, para os quais a gente precisa olhar com muito cuidado, caso a gente realmente esteja se propondo a educarmos as nossas crianças sem reatividade, eu queria dar um recado para vocês. Ontem a gente abriu as inscrições para o MESEN, a gente já tem várias novas alunas e, tá, para quem fica sempre me perguntando, e os pais? A gente recebeu algumas mensagens também de homens querendo integrar essa turma e a gente decidiu acolhê-los e liberar também, né, a chegada aí desses pais no MESEN. Então, se é o seu caso, inclusive, me manda uma mensagem, tá bom? Porque a gente está recebendo homens, a gente está recebendo pais. Eu não poderia dizer não para um homem, um pai que está comprometido com a educação, né, das suas crianças desse lugar, assim. Então, estamos recebendo esses pais. Mas o que aconteceu é que eu tenho compartilhado com vocês que a gente tem vivido aqui, né, no nosso âmbito familiar um momento mais desafiador, de várias questões de saúde acontecendo ao mesmo tempo. Ontem foi a vez do Francesco, do meu filho, ter uma febre super alta. E exatamente nesse dia em que a gente estava recebendo muitas mensagens, porque a gente, além de ser o primeiro dia de matrículas, né, foi também um dia em que a gente ofereceu um descontão de R$500. Então, as pessoas puderam adquirir ontem o MESEN, né, por R$797 à vista, ou 12 vezes de R$79, uma grande oportunidade. E devido a isso, né, a esse volume de mensagens, somado às questões pessoais que a gente está vivendo aqui, a gente não conseguiu atender todo mundo, a gente não conseguiu responder a todo mundo que estava ali com dúvidas e querendo realizar suas compras. Então, a gente decidiu, né, que seria justo a gente estender esse desconto por mais hoje. A princípio, a gente pensou em estender o desconto só para as pessoas que nos procuraram ontem, mas algumas das nossas novas alunas e alunos nos relataram também ter encontrado algumas dificuldades com o sistema mesmo de compra. Então a gente pensou, certamente tem outras pessoas que passaram por isso e que não reportaram essa questão para a gente. Então, estendemos o descontão de R$500 para essa terça-feira. Mas, gente, é só hoje mesmo, tá? A gente vai encontrar uma maneira de atender a toda a demanda de hoje, responder todas as mensagens, e amanhã é bola para frente. A gente não vai ter mais esse desconto de R$500. Então, não perca a oportunidade, tá bom? Conta também para suas amigas, porque não tinha feito nunca isso antes, um desconto tão alto, e não sei se a gente vai conseguir fazer em outros momentos, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos conversar então sobre essa Santíssima Trindade da Educação Não Reativa. O que seriam esses 3 elementos, né? A gente vai falar detalhadamente de cada um deles, mas eu já quero te adiantar quais são eles. E aí eu quero te dizer que, na verdade, essa trindade, ela poderia até ser um quadrado, né? A gente poderia ter um 4º elemento. Mas eu quero te adiantar também que quando esses 3 elementos que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, eles estão bem concatenados, eles estão bem conectados, eles estão harmônicos, esse 4º elemento, ele perde muita força, né? Ele tem menos poder de influência. Em contrapartida, quando esses 3 elementos da Santíssima Trindade da Educação Não Reativa não estão harmônicos, não estão bem conectados, esse 4º elemento aí, ele vai ter uma força e uma influência muito grande, tá? Então, quais são os 3 elementos da Santíssima Trindade da Educação Não Reativa?
Quando a gente fala na Santíssima Trindade cristã, a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? O Pai, ele está acima, né? E aí a gente tem o Filho e o Espírito Santo como elementos que se conectam ao Pai. O Pai é o elemento central. Aqui a gente vai ter também algo parecido, como eu falei, é uma metáfora, né? Para a gente poder visualizar melhor como que esses elementos funcionam. Então, nesse lugar aí do Pai, a gente tem, adivinha só, mãe e pai, né? Em alguns momentos, em alguns contextos, a gente pode falar também de cuidador principal, né? De cuidador de referência, porque às vezes nem é a mãe e o pai, a gente sabe que existem realidades e realidades por aí. Mas esse adulto de referência no processo da educação é esse elemento central da Santíssima Trindade da educação não reativa. Que isso, Ana? Você está querendo dizer que a gente está falando de educação, não é a criança o elemento central? Não é a criança o elemento central. E quando a gente coloca essa criança como elemento central, né, do processo de educar, a gente tende a cometer muitos deslizes e a gente tende a ter vários pontos cegos, vários aspectos problemáticos, né, embaraços que a gente não consegue entender por que estão ali. A gente fica tentando resolver a criança e sem sucesso. Por quê? Porque educação é sobre exemplo, não sou eu que criei essa perspectiva. Isso a gente já sabe desde sempre, né? Os antigos, a minha avó, sei lá, todo mundo sempre falou sobre isso. Mas a neurociência comprovou isso na última década, que a gente realmente aprende por imitação e que o cérebro da criança é muito suscetível a imitar os seus adultos de referência. Então, quando a gente está ali identificando uma questão na criança, por exemplo, a criança que chora demais, né? Uma criança que ela é muito sensível, parece que, né, diante de qualquer frustração mínima ou de qualquer mínima insegurança ou de qualquer mínimo desafio, ela se expressa por meio do choro. Ou ainda uma criança que quer brincar o tempo todo. Seu filho é assim? Existem crianças que não têm limite, né? Não tem... assim, é normal que a criança seja assim, tá, gente? A criança, ela sempre vai querer mais do seu adulto de referência, ela quer sempre a sua companhia. Eu falo, pra mim é uma coisa muito óbvia, muito clara. Eu já acreditava nisso de um lugar teórico, mas depois que eu tive filho, pra mim é muito óbvio que é o amor mais puro, sincero, honesto, verdadeiro e inabalável que existe é o amor do seu filho pequeno ali na primeira infância por você, muito maior do que o seu por ele. Tá? Por incrível que pareça. Não tem condição, né? Não tem, eu queria um tempinho sem você. Não tem, o seu filho não tem isso. Ele quer sempre a sua presença, né? Ele tem uma adoração, ele te perdoa sem te perguntar o porquê de você ter errado. Então, é normal que a criança ela queira muito essa presença, que ela peça para você brincar com ela. Mas tem crianças que não conseguem desenvolver esse brincar mais autônomo, esse brincar mais solitário, né, que precisam daquela atenção constante. Aí, o que a maioria das pessoas fazem? Qual que é o problema dessa criança que chora tanto? Ou qual é o problema dessa criança que quer o tempo todo atenção? Nossa, o que está acontecendo com essa criança? Só que, né, quando eu digo que é um erro, por isso que a criança não é o elemento central aqui da Santíssima Trindade da educação não reativa, um erro a gente pensar que é sobre a criança, sendo que a criança ela é basicamente uma lupa que a gente coloca para enxergar, né, ela deixa transparecer, ela revela por meio dos seus comportamentos, sejam eles bons comportamentos ou maus comportamentos, tudo o que acontece no contexto no qual ela está inserida, né? Não só do tratamento que ela recebe do seu pai, da sua mãe, dos seus cuidadores principais, mas também de tudo o que realmente acontece, porque às vezes você trata, né? Você não é reativa com o seu filho, mas se você é reativa com todas as outras pessoas ao redor, ele também vai assimilar isso, isso vai chegar nele, né? Então, é isso, é um equívoco que a gente precisa buscar sanar, que a gente precisa treinar o nosso olhar, né, para
deixarmos de vermos ou deixarmos de encararmos, deixarmos de concentrarmos esse olhar na criança quando a gente está educando. Quando a gente está concentrando esse olhar no adulto de referência, ou seja, em nós mesmos, a gente tem aí, né, muitos desses problemas que parecem indissolúveis, que parecem complicados demais, sem resposta. A gente encontra respostas até muito óbvias, até muito simples, mas a gente precisa se propor a treinar esse olhar, né? E aí o terceiro elemento dessa educação não reativa é a relação entre esse adulto de referência e essa criança, entre essa mãe e essa criança, entre esse pai e essa criança, tá? E na relação a gente tem dois elementos que são aí grandes termômetros para a gente entender como que ela vai. Então, o primeiro é a conexão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que seria conexão, né? O que é estar conectado com o meu filho? O que não é estar conectado com o meu filho? A gente vai falar um pouquinho disso. Eu costumo dizer, ainda fazendo referência a um outro elemento aí da cultura cristã, né? Que eu trouxe também para poder deixar mais didático o meu método. A gente fala dos 10 mandamentos da mãe consciente, né? E o primeiro mandamento de todos é conexão acima de todas as coisas. Por que será, né? Agora, tem um outro elemento aqui na relação que é fundamental, que é a comunicação. Relacionamento, quando a gente está falando de seres humanos, mas se a gente observar espécies de animais e até espécies de plantas, espécies vegetais, em, sei lá, florestas, existem pesquisas que estudam, né, que investigam isso. Se a gente pensar em relacionamento, a linguagem, a comunicação, a troca, né, esse fluxo de um lado para o outro, é fundamental para a gente entender qual é a qualidade daquela relação. Em relacionamentos que a comunicação ela é muito falha, a gente vai encontrar muitos conflitos, né? Então, esse daqui, e a gente vai encontrar uma conexão também mais fraca, uma conexão mais frágil, né? Que facilmente, com qualquer ventinho que bate, ela já se desfaz. Então, esse daqui é um terceiro elemento. Agora, tem um quarto elemento, porque eu falei que poderia até ser um quadrado, né? E quando esses 3 elementos eles não estão bem concatenados, quando cada coisa não está ocupando o seu lugar, né? Quando, por exemplo, a gente coloca a criança o tempo todo como um aspecto central do processo de educar, a gente fica olhando para a criança está ansiosa, a criança está chorando muito, a criança faz birra, a criança... É tudo sobre a criança, a gente não para se colocar como um aspecto central da educação. Ou quando a gente está até se trabalhando, eu estou na terapia, eu estou fazendo meditação, eu estou tendo tempo de qualidade comigo mesma, eu estudo sobre a infância, mas eu não sei me comunicar com o meu filho, eu não consigo ter tempo de qualidade de verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse tempo de qualidade de verdade com ele. Então, esse quarto elemento, ele se torna um protagonista desse processo, né? Ele se torna o maior influencer da vida do seu filho ou da sua criança. Eu usei essa expressão, depois ela ficou bem, né? Não sei se fui, gente, enfim. Mas eu sei que eu falei disso tem muito tempo. Depois eu vi outras pessoas falando porque faz todo sentido mesmo. Que é sobre isso, né? Quem que é o maior influencer da vida do seu filho? Quando a gente está pensando dessa geração da influência, dessa geração do TikTok. Quem que é? Será que é realmente o TikToker? A pessoa que fica lá fazendo dancinha no TikTok? Será que é o Lucas Neto? Será que sei lá, um cantor, um ator, um desenho animado? Ou é você? Porque o que acontece é que quando a gente não tem harmonia entre esses 3 elementos da Santíssima Trindade da educação não reativa, quando cada um não está ocupando o seu lugar devido, esse quarto elemento, que é a sociedade, o contexto, as redes sociais, os amigos da escola, a escola, né, os colegas. Esse quarto elemento, ele ganha uma dimensão muito maior na vida do seu filho. Ele talvez se torne até o maior influencer,
né? Então, quem que influencia mais o seu filho? Quem que é mais liderança na vida dele? E quando eu falo de influência, não leia isso de uma forma negativa, tá? Influenciar no sentido de manipular, não é isso. Todos nós somos influenciáveis, a gente tem um cérebro humano. Então, a gente é impactado pelas presenças ao nosso redor sistematicamente o tempo todo, né? E se você não ocupa essa posição na vida do seu filho, alguém vai ocupar. Isso daí você pode ter certeza, né? Ah, mas ele tem que ser autêntico, ele tem que ter personalidade, ele tem que saber quem que ele é. Claro, mas isso é uma coisa que se constrói ao longo da vida. E não existe, simplesmente não existe. Às vezes eu posto alguma coisa aqui no Instagram e falo sobre isso, sobre como a gente, né, um influencia o outro, não sei o quê. E tem gente que fala assim, não, eu nunca fui influenciado por ninguém. Teve até um vídeo que eu postei que foi de uma menininha que cortou o cabelo, que deu uma polêmica, eu perdi um monte de seguidor, teve gente que não gostou do vídeo, mas enfim, ele continua lá porque são valores que eu defendo, né? Enfim, não a criança cortar o cabelo, mas o que eu trouxe ali como reflexão em que muitas pessoas falaram assim, isso daí ela tá fazendo é por influência de outras pessoas e não porque ela é autêntica. E aí eu respondi, tá, mas assim, você também já cortou o seu cabelo influenciado por outras pessoas. Você também escolhe uma cor de roupa influenciado por outras pessoas. Você escuta uma música influenciado por outras pessoas, né? E a pessoa, não, eu não. Aí eu, então isso é um caso a ser estudado, tá bom? Mas assim, eu posso começar a te garantir que você está com um cérebro que está em distância aí com o que a gente espera do cérebro humano, porque o cérebro humano é social, né? Então, essa influência ela vai acontecer. Se a gente, então, não está com essa santíssima trindade alinhada, esses outros elementos aqui, eles vão ter mais impacto na vida dos nossos filhos. Ana, e se tiver tudo alinhadinho? Eu não vou sofrer interferências externas, né? Os meus filhos não vão ser impactados pelo que vem de fora, pelas redes sociais, pelas modinhas entre crianças e adolescentes, pelos colegas. Eles vão sim, né? Existe um momento ali da vida da criança e do adolescente, mais para o final da infância principalmente, e a adolescência, sobretudo, é sobre isso, em que eles vão se identificar mais com seus pares do que com seus pais. E isso é natural, faz parte do desenvolvimento, faz parte da aquisição de autonomia, da aquisição da própria personalidade, né? Da autoafirmação de quem se é. Os nossos filhos não são extensões nossas. Eles não têm a obrigação de ser uma continuidade do que a gente deseja, do que a gente quer, do que a gente gosta. Definitivamente não. É uma coisa muito desrespeitosa, inclusive, a gente esperar isso deles. Mas é inegável também que quanto mais a gente está consciente sobre como a gente está educando as nossas crianças, sobre os valores que a gente tem, sobre o que a gente quer passar de essencial, né? Não é sobre o seu filho gostar de ouvir a mesma banda que você, não é sobre o seu filho, num futuro, seguir a profissão dos seus sonhos, não é sobre isso. Mas é eventualmente sobre o seu filho ter como um valor central o autocuidado, o cuidado com a própria alimentação, por exemplo, né? O cuidado com a própria saúde, esses valores centrais que você precisa ter clareza sobre eles para você poder passar isso para o seu filho e essas influências externas elas serem menos impactantes. Elas serem influências, obviamente, mas elas não serem protagonistas no processo do desenvolvimento de quem o seu filho se torna, no processo de ser criança, adolescente e virar um adulto, né? Agora, me contem aqui nos comentários, porque assim, vocês estão caladinhos demais. Me conta se tá fazendo sentido o que eu tô falando, porque eu tô falando aqui, igual um papagaio de pirata, e vocês não estão falando nada. Eu não tô sabendo se vocês estão assim, gente, essa Ana tá doidinha, ou se Ana, tô na mesma página, ou, nossa, tem fichas caindo aqui em sites. Me contem aqui o que vocês estão achando de tudo isso, tá? E agora, vamos falar então dos 3 elementos da Santíssima Trindade, né? Vamos falar mais detalhadamente aqui sobre eles. Mães sistêmicas, depois quero ver seu perfil, gostei do nome. Sim, você é ótima, obrigada, querida. Que bom que a gente está então aí na mesma página. A Rosa falando aqui sentido total, e é sobre isso, né, gente? Que bom, fico feliz que a gente esteja, então, tendo, né, que a gente esteja aqui
construindo juntas essas ideias. Daniela, está fazendo total sentido. Muito bem, Dani. Fico feliz, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Vocês continuem mandando aí as mensagens de vocês, perguntas, insights que vocês estão tendo, comentários que, na medida do possível, eu vou lendo aqui e vou trazendo para a nossa conversa. Tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos falar desse elemento que eu falei que é o central. Por que será, né, que o educador, seja ele, né, cada um vai aí ocupar o seu lugar? Aqui eu falo mais especificamente, né, no Educar Zen para mães. Por que, Ana? Porque eu sou mãe. Mas assim, cada vez mais eu vou falar também para educadores de um modo geral, tá, gente? Porque além de ser mãe, eu sou educadora há muitos anos, né? Muito antes de ser mãe, de sonhar em ser mãe, eu já trabalhava com educação. Como eu falei para vocês, a gente está abrindo as portas aí para os pais, já que vocês pedem tanto, né? Como que eu vou ficar com meu coração e as porteiras do MESM fechadas para vocês? Não tem jeito. Então, vou te convidar aí para você pensar nesse elemento central, né? O elemento número 1 dessa trindade, como o educador, a educadora, e basicamente essa pessoa é você, né? Existe uma teoria comprovada pelos estudos feitos em neurociência, foi mais especificamente um cientista italiano, que agora eu me esqueci o nome dele, mas eu sei que ele fez essa pesquisa foi realizada lá na cidade de Parma. Já ouviram falar do presunto de Parma? Então, tem uma cidade lá na Itália, em uma região chamada Emília-Romagna, que se chama Parma. E aí, ali, em uma universidade, eles descobriram uma rede de neurônios em primatas. A princípio não foi no ser humano que eles descobriram, que era uma rede de neurônios que estava ali em todo o cérebro, né? E que permitia e que, na verdade, promovia naqueles animais uma forte tendência a imitarem aquilo que eles viam, né? Não era algo, a gente estava falando ali dos macacos, né, dos primatas, não era algo que eles faziam conscientemente, era algo da sua natureza, era uma tendência geral, né, e era assim que eles aprendiam a se comportar, né, sobre comportamento, sobre o que deveria ser feito, observando os outros e imitando. E aí, o que era muito importante nesse processo dessa imitação? Aquilo que era repetido, né? Não era simplesmente assim, eu joguei a caneta para o ar uma vez e o macaquinho aprendeu para o resto da vida a jogar canetas para o ar. Não. Nesse processo da imitação tem um aspecto que é muito relevante, que é o da regularidade. Então, aquilo que era feito regularmente, o cérebro daqueles primatas ali entendiam que era o certo. E o nosso cérebro, ele tem muito em comum com esse cérebro desses primatas, né? Conforme essa pesquisa ela avançou, isso foi descoberto também nos seres humanos, né? Isso foi também assimilado como uma característica dos seres humanos. Não é uma característica de todos os mamíferos, não são todos os mamíferos que têm essa rede neuronal chamada neurônios espelhos, mas muitos mamíferos têm, né? É algo muito comum entre mamíferos. Temos, enquanto mamíferos, como eu estava dizendo para vocês, um cérebro social. E um cérebro social, ele está sempre disponível, interessado, recorrendo a outros da sua espécie. Vocês já viram falar da história do menino lobo, do Mowgli? Eu não sei nem se o menino, porque existiu essa história de verdade, né? Eu não sei se ele chamava Mowgli mesmo. Tem um filme da Disney lá, do Mowgli, o menino lobo, que é um menino que é criado por uma alcateia, né? Por um grupo de lobos. E essa história ela é real, ela existe, tá? Então, esse menino ele se comportava como um lobo e não como um ser humano. Por quê? Porque comportamento é aprendido por observação e repetição, né? Então, com o Mowgli, que eu não sei se chama Mowgli o verdadeiro, tá? Mas foi assim. Aí tem o filme do Tarzan, né? Que mostra um pouco sobre isso também, mas eu acho que a história do Tarzan é fictícia, eu acredito que sim. Mas a gente, só para ilustrar mesmo, assim, a gente vê a mesma coisa acontecendo, né? O Tarzan foi criado ali por um grupo de macacos e ele começou a agir, ele só sabia agir, se comunicar e viver como um macaco. Comportamento é algo aprendido. Então, será que é um pouco
fora, né, do sentido, fora de senso, fora da realidade. A gente esperar que as nossas crianças se comportem bem, que elas sejam emocionalmente saudáveis, que elas tenham respostas positivas diante dos desafios, né? Que elas se sintam seguras, felizes, se a gente não está oferecendo enquanto o ser, né? O elemento, o educador, tudo isso para que eles possam imitar. Não é pedir muito das nossas crianças que elas sejam, que elas tenham reações mais calmas diante das suas frustrações. Se todas as vezes que eu me frustro, eu bato a porta, eu xingo o cara que tá me cortando no sinal, né? Eu desligo o telefone na cara dos outros, ou então eu envio uma mensagem no WhatsApp xingando. A verdade é que os nossos filhos, as nossas crianças, né? Porque muitas vezes a criança ela tem ali uma influência muito grande, por exemplo, dos professores, dos avós. Vamos falar de crianças, tá? As nossas crianças, elas nos observam e nos absorvem. Não porque elas estão querendo nos analisar. É simplesmente porque essa é a natureza do cérebro humano. Isso é como as coisas são, né? Não tem como a gente lutar contra isso. Entende por que não tem sentido eu ficar tentando encontrar o problema da criança na criança? Se a criança, ela tá, na verdade, expressando tudo aquilo que ela assimila do ambiente em que ela vive, inclusive repetindo comportamentos dos seus cuidadores principais, será que não é querer demais essa criança que ela aprenda comportamentos aos quais ela nunca teve acesso, né? Se você está sempre reagindo de forma extremamente agressiva ou parcialmente agressiva a todas as frustrações que você vive, como o seu filho vai aprender a ter respostas mais serenas, mais conscientes, mais equilibradas? A gente tem, obviamente, a questão aí da maturidade cerebral da criança, né? Você pode ser a mãe mais zen do mundo, mais equilibrada do mundo. E o seu filho, sendo uma criança pequena, ele ainda vai fazer birra, porque faz parte do desenvolvimento da criança, faz parte da maturação daquele cérebro. Mas o seu filho ele só vai ter condições de aprender a ter uma resposta mais adequada, né, mais construtiva às suas frustrações se você modelar aquilo para ele. Você precisa ser esse modelo. Né? Neurônios, espelho. Então, a gente espelha aquilo e aquilo se reflete. É por isso, gente, que enquanto mães, pais, cuidadores, né, a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento. Se essa palavra nunca fez parte do seu vocabulário na sua vida, se você levou a vida até a maternidade chegar para você, no Vida Leva Eu, né? E você, inclusive, sei lá, as suas frustrações, elas eram... Você lidava com as suas frustrações fumando um cigarrinho, bebendo uma cervejinha, comendo um chocolatezinho, fazendo sexo, né? Se você lidou com as suas... Lidou? Acho que né? Lidou com as suas frustrações até aqui dessa forma. Quando chega uma outra pessoa, né, para a qual a gente precisa ser um modelo saudável, por mais que a gente tente negar isso, por mais que a gente tente colocar a culpa na criança pelo que está acontecendo com a criança, ou tentar investigar, às vezes com a melhor das intenções, o que está acontecendo com a criança, né? Por mais que a gente tente fugir deste fato, ele vai sempre nos circundar e nos encontrar e nos convencer de que eu vou precisar olhar para mim, né? Educar é sobre a gente se informar, sim. É sobre a gente estudar, a gente entender como é que a educação funciona, como é que a infância é. Isso é muito legal. Mas é sobre também a gente se reformar, né? É sobre a gente entender o que aconteceu com a gente quando a gente era criança. Por que eu ajo, né? Por que quando alguém me diz... Alguém sei lá, grosseiro comigo, briga comigo, me chateia, quando alguém me ofende... Ou quando eu fico chateada com alguém, a pessoa nem sabe que ela fez um negócio que me chateou, eu dou tratamento de silêncio, eu me fecho, né? Eu não vou lá, eu não converso, eu dou esse troco aí, de me fechar. Né? Por quê? Daqui a pouquinho você está fazendo isso com seu filho também.
né? Ou ele está te observando fazer isso e está reproduzindo isso com as outras pessoas. Então a gente precisa ter essa disposição para a gente poder olhar para si, para a gente poder entender quem somos e assim lidar com as nossas dores, com as nossas chagas, se a gente quiser ser responsável, emocionalmente responsável com as nossas crianças, né? Então, assim, esse educador, esse elemento central dessa Santíssima Trindade, ele precisa, né? Eu falo que são 3 autos, assim, que ele precisa estar cultivando. Ele precisa ter 3 autos, ele precisa cultivar esses 3 autos para ele... a internet aqui tá meio instável, vamos lá. A gente precisa desses 3 autos para a gente poder estar plenamente dignos desse posto, né? Em que sentido dignos? No sentido de estarmos fazendo o nosso papel de uma forma tranquila, serena e responsável. Então, esses 3 autos primeiro, a autorresponsabilidade. Eu me responsabilizar pelas minhas ações, eu me responsabilizar pelas minhas reações, eu não achar que eu estou explodindo porque meu filho é muito bagunceiro, porque meu filho é respondão, porque meu filho não obedece, porque meu filho grita. Então, eu entender que as minhas emoções, elas dizem respeito a mim, né? A minha construção enquanto ser humano, a maneira como eu consigo lidar com os eventos externos. Então, primeiro é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é também entender que a pessoa responsável pelo processo de educar o seu filho, né, pelo que está acontecendo com ele, pelo que ele está transparecendo, é você. Não é ele, não é porque ele é assim, né? É porque ele está sendo exposto, provavelmente, a estímulos que fazem com que ele seja o que ele é. Assim como você também, quando era criança, se construiu dessa forma. Wilda, acho que é assim que fala, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, a autorresponsabilidade. O segundo é o autodesenvolvimento. Será que você está olhando para si, olhando, né? E veja que eu falei autodesenvolvimento, não autoconhecimento. Não é só sobre você se conhecer. É sobre você também sair do lugar em que você está, né? Você saber como sair desse lugar da reatividade, por exemplo, com o seu filho, e ir para um outro lugar. Você se desenvolver como ser humano. E isso não significa, em hipótese alguma, você se tornar uma mãe, um pai perfeito, né? Isso não existe. A gente está falando aqui de um processo. A gente está falando aqui de um processo evolutivo, né? Da gente ser melhor todos os dias um pouco mais. Entendendo também que a gente vai ter dias ruins e que talvez todo mundo está suscetível a uma explosão em algum momento, né? Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito. Mas a gente entender que dentro da palavra autodesenvolvimento tem a palavra autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer. Se você passa por esse processo de entender quem você é e de você, do porquê que você faz as coisas que você faz, do porquê que você entre aspas, reativa, do porquê que você tá reativa, é só por meio dessa clareza, dessa compreensão que você consegue sair desse lugar. Senão, você vai estar tentando amortecer as situações, né? Você vai tentar, sei lá, vou falar aqui de uma coisa, por exemplo, óleos essenciais, né? Não que eu seja contra óleos essenciais, tá, gente? Eu gosto muito, até no momento eu não tenho usado, mas já usei muito e posso vir a usar no futuro, provavelmente voltarei a usar, porque eu gosto realmente. Eu acho que é uma super medicina legal, desde que a gente esteja fazendo um acompanhamento com uma naturóloga, com alguém que realmente sabe lidar com isso, né? Óleos essenciais é medicina, é remédio. Mas olha só, quando eu vejo, por exemplo, algumas mães que ficam cheirando óleos essenciais para se acalmarem. Entende? Tá, pode até ser um recurso que você está acoplando à sua transformação interna. A uma coisa que é realmente um processo em que você entende o que está acontecendo com você, por que você está agindo como você está agindo, para que você possa cuidar dessa situação. Porque senão você só está colocando panos quentes. E por mais que você talvez até se sinta um pouco melhor, no processo de educar o seu filho, o que você está ensinando com isso? Né? Então, autoconhecimento e autodesenvolvimento. E tem um terceiro auto, que é a autocompaixão.
Não adianta a gente estar sendo autorresponsável, a gente está passando por autodesenvolvimento, né, e autoconhecimento, se a gente não estiver sabendo sermos boas com a gente, né? O seu relacionamento com o seu filho, um bom relacionamento com o seu filho, depende de um bom relacionamento com você mesma, você com você mesma. As vozes que você usa para falar com você mesma na sua cabeça todos os dias, o dia todo, vão ser muito parecidas com as vozes que vão sair da sua boca para falar com o seu filho. Se você está o tempo todo se achando uma burra, se achando uma incompetente, se achando a pior mãe do mundo, uma péssima mãe, se você se critica por todas as coisas, se acha inferior, se compara, se diminui, se você não sabe se acolher nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas suas dores, né? Se você não sabe ser boa para você, dificilmente você vai saber ser boa de verdade para outras pessoas. Você não vai saber o timing certo, você não vai saber a medida certa, né? Você pode se tornar ou extremamente autoritária com o seu filho ou extremamente permissiva, simplesmente por não saber a medida certa de como lidar com a sua própria dor. Porque quando a gente está falando de ser bondosas com a gente, sermos boas com a gente, né? Eu gosto muito de usar uma expressão que a gente usa nos estudos em autocompaixão, que é ser gentil com você, ser bondosa com você, da mesma forma que você é bondosa com uma amiga que erra, com uma amiga que cometeu um erro. Então vamos pensar aqui nessa situação que, ó, você estourou com o seu filho, tá? Ontem, por exemplo, o Francesco, ele comeu aqui uma caneta preta. Eu até coloquei lá nos meus stories, depois vão lá pra vocês verem. Ele comeu uma caneta preta. Aí vamos supor que aconteceu uma situação dessa, né? A criança aparece com a boca toda preta e você estoura. O que você fez, menino? Eu não tenho menos de paz. Não foi o que aconteceu aqui, tá? Mas eu consigo visualizar essa cena acontecendo aí, né? Não é difícil de imaginar isso acontecer. Tá bom, aconteceu, você estourou. E aí, depois de estourar, quando vem a culpa, porque a culpa vem, né, gente? Não é só estourar. Depois tem o outro estouro, que é o seu com você mesma, é a sua reatividade com você mesma, que é a culpa. Como que você lida com isso? Né? Como que você fala com você mesma? Nossa senhora, a gente olha a cara dele de assustado. Olha como é que o meu filho tem medo de mim, né? Nossa, que bizarro, que sensação horrível. Meu filho tem medo de mim, eu sou uma péssima mãe, eu pareço um animal. Tô falando aqui frases que eu já ouvi saindo de boca de outras mães, tá? Então, qual que é a qualidade? Quais são as palavras que você usa para falar com você mesma, de você mesma, em um momento como esse, tá? Geralmente, porque nós somos ensinadas a sermos extremamente autocríticas, e quando a gente está falando de maternidade, de mulheres, a gente sabe que isso é muito mais intenso do que com homens, né? Os homens, a sociedade sempre tem um pano a mais para passar para eles, para nós mulheres não. Espera-se que as mulheres sejam sempre boas mães, no sentido de mães sempre pacientes, afetivas, disponíveis, doadoras, né? A boa mãe é isso. Então, na teoria, tá? No que a sociedade deseja de nós, espera de nós. Então, você foi ensinada a ter um tom de muita autocrítica para falar com você mesma, não é? Mas vamos pensar aqui, e se fosse uma amiga sua, isso aconteceu com uma amiga sua melhor amiga, e ela te liga contando e se sentindo péssima, né? Falando de si mesma, mais ou menos como você falaria de você mesma, usando palavras negativas sobre si, se colocando em uma posição de alguém que nem merece a maternidade, enfim. Como que você fala com essa amiga? Talvez você fale assim, olha, amiga, não... Você tem total razão de que não é aceitável, né? Você gritar com o seu filho, você dizer para ele o quanto a sua vida fica mais pesada porque ele existe, de quanto ele só dá preocupação. Realmente isso é algo que você precisa cuidar. Mas você tem feito tanto, eu acho que você está cansada. Eu acho que você está muito exausta, eu acho que você está precisando de um momento para você. Olha só, eu conheço a Ana do Educar Zen, vamos lá ver as meditações dela.
Ou então, eu acho que você tá precisando, sei lá, vem cá, vem aqui em casa que eu vou vou passar um creme que eu comprei aqui, ótimo pro cabelo, vamos cuidar um pouquinho de você, eu acho que você tá precisando disso. Não é assim que a gente fala com as nossas amigas? Então, na autocompaixão, não é que a gente vai ficar passando a mãozinha na nossa cabeça, falando tadinha de você. Não é isso, não, tá? É sim a gente reconhecer que a gente sofre, a gente buscar ações concretas pra gente cuidar do nosso sofrimento, mas sem passar a mão na nossa cabeça, assumindo o nosso erro. Quando a gente está praticando, a gente está tendo essa postura de autocompaixão, como mães, como educadoras, a gente fica com muito mais facilidade, é muito mais fácil a gente admitir os nossos erros. Por quê? Porque se eu assumir que eu errei, eu vou tentar encontrar uma solução. Esse é o meu mindset, essa é a minha mentalidade. Eu vou tentar cuidar de mim, eu vou me acolher, mas eu não vou ficar no mesmo lugar. É isso que a autocompaixão faz com você, né? Não é, tadinha de mim, a vida é dura, não é isso. Então, olha como é profundo esse lugar, né? Aí da Santíssima Trindade, da mãe, do pai, do cuidador principal que está no centro. Olha como é fundamental que para você ter capacidade de ter presença de qualidade com o seu filho, como é necessário você ter essa capacidade de presença positiva com você mesma, né? E como que a gente precisa realmente se permitir isso, porque eu sei que autocuidado é um tabu quando a gente está falando em maternidade, né? A gente está sempre em último lugar, na fileira das prioridades, das coisas que precisam ficar em dia. Mães sistêmicas. Mudamos de cidade, minha filha de 1 ano iniciou na escolinha. Desde então, acorda 3 vezes na madrugada. Tá ótimo. Cada realidade é uma mesma, né, gente? Mães sistêmicas. Fiquei com uma invejinha de você. O meu filho, gente, ele acorda várias vezes à noite pra mamar e ele tem 1 ano e 8 meses. Mas qual que é a questão? Conta aí, mães sistêmicas. Mas assim, só pra falar, tá? São mudanças, né? Porque eu imagino que antes ela não tinha isso, ela não tinha essa questão. Enfim, ela foi provavelmente exposta ali a um momento de estresse, sem a capacidade de entender o que estava acontecendo e de escolher essa situação como você tem, né? Então, momentos de adaptação são desafiadores também para as nossas crianças. Mães sistêmicas rindo, né? Pois é, gente, eu luto com o sono. Não existe maternidade perfeita, tá? Não criem na cabeça de vocês a ideia de que nós que estamos aqui falando sobre educação, né? Que a gente estuda sobre educação, que a gente tem formação, que a gente tá com a vida feita, que a maternidade dos sonhos chegou pra gente. Não, isso não existe não, tá? Eu postei hoje pra vocês lá no feed, né? Um anúncio de que a gente ia manter os R$500 de desconto de ontem, devido às questões que eu já citei aqui no início da live. E eu falei exatamente isso, a maternidade ela vai seguir sendo estressante. É a gente que tem que aprender a ser menos estressada, né? Aspectos de estresse fazem parte da realidade de qualquer mãe. Óbvio que algumas mais, outras menos. Existem contextos e contextos. Quem sou eu para poder colocar tudo né, no mesmo barco? Não é isso. Mas somos nós que precisamos aprender a lidarmos com o estresse que acontece naturalmente, que faz parte. Seja porque você mudou de cidade, seu filho começou a acordar muito mais do que acordava antes, seja porque seu filho comeu uma caneta preta que você não sabia nem se a tinta era tóxica ou não no dia de ontem. Com todo mundo vai ter estresse. E a gente tem alguns picos de estresse no dia a dia, né? Durante um dia. Tem pesquisas que comprovam isso. Então, somos nós, como aspectos centrais desse processo de educar uma criança, é a gente que tem que se desenvolver para isso não se tornar uma bola de neve. E daqui a pouco você é uma pessoa estressada. E é por isso que você se torna uma mãe reativa e uma pessoa reativa, né? Porque você está o tempo todo lidando com esses picos de estresse e você não sabe voltar para o seu centro. Você não sabe voltar para o não estresse, né? E aí você se torna uma pessoa estressada. Mas a gente tem um segundo elemento da Santíssima Trindade, da educação não reativa, que é a criança,
né? Essa criança que eu preciso entender qual que é a natureza, qual que é a dinâmica do desenvolvimento dela. Tem informações que são básicas, que eu posso te passar aqui agora, como, por exemplo, essa de que crianças são esponjas, né? Só que uma esponja, eu acho que era Maria Montessori que falava isso, uma esponja, ela tem um limite de absorção, e a criança não. O cérebro dela é uma coisa, assim, absurda, né? São conexões, sinapses sendo feitas durante a primeira infância, principalmente, em uma velocidade, uma intensidade absurda. Você provavelmente, né, enfim, todos nós somos capazes de aprender coisas novas, todos nós temos esse cérebro plástico e esse cérebro capaz de se remodelar até um certo nível, obviamente, e de aprendermos novas habilidades. Todos nós temos isso, né? Mas os nossos filhos, as nossas crianças pequenas, especialmente, isso é algo que é só a gente parar para observá-las. Todos os dias seu filho aprende uma coisa nova. Todos os dias. Daqui a pouco ele te assusta falando uma palavra nova, daqui a pouco ele te assusta. Aqui, por exemplo, uma coisa que a gente acha muito engraçado, né? O Francesco, ele tem uma capacidade de associar os objetos às pessoas donas desses objetos que é absurda, assim, né? Então, assim, coisas que ele nunca nem viu a pessoa usando, ele consegue associar que é daquela pessoa. Não sei exatamente como que isso acontece, mas a gente acha muito interessante, a gente se diverte, né, com essa capacidade dele de criar conexões, e é muito interessante. A gente pode... eu quero que você pare para pensar agora. Se o cérebro do seu filho é toda essa potência de possibilidades, eu quero que você pare para pensar que, sendo você a principal influenciadora desse cérebro, para pensar na sua responsabilidade de ser um bom exemplo para esse cérebro que vai te imitar. Se você ainda não consegue ter auto-amor o suficiente para se melhorar por você mesma, considere fortemente se melhorar pelo seu filho. Porque, como eu falei, ele te observa e ele te absorve, né? Aquilo que você é muito provavelmente o que o seu filho vai se tornar. Então, a gente precisa se preparar para poder fazer dessa infância, né, construir uma base de inteligência emocional, de saúde mental e saúde emocional forte para essa criança levar para o resto da vida. Gente, eu estava contando aqui, quem estava na live de ontem sabe, eu estava falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha infância, né? O quanto, mesmo estando num processo de autodesenvolvimento há muitos e muitos e muitos anos, e fazer disso meu estilo de vida, e isso é tão forte que se tornou também o meu trabalho na educação, né? Eu mudei as minhas veredas na educação e vim fazer isso. O quanto, apesar disso tudo, eu ainda tenho uma tendência a ficar apegada a momentos, a situações de estresse e de infelicidade, situações de risco, porque a minha infância, ela foi emocionalmente muito instável. Então, foi o que eu aprendi como referência do que é certo. Vocês estão entendendo? Tanto que isso é grave? Graças a Deus, né, tive a oportunidade, a chance e o desejo, a vontade de olhar para tudo isso, investigar e aprender muito sobre mim. Então, eu consigo me trabalhar nesse processo, eu consigo ter lucidez nesse processo. Mas essa é a minha tendência até hoje, porque o meu cérebro ele foi construído para ter esse padrão de comportamento. O de fica apegado aí ao que é estressante, instável, né? Por exemplo, relacionamento com meu marido, né? Eu preciso estar sempre revisitando esse aspecto de que ter um relacionamento tranquilo é bom, ter um relacionamento tranquilo é legal, sabe? Eu não preciso ficar naquela montanha russa que os meus pais tinham, por exemplo, porque essa é a minha referência. Então, a gente se trabalhar, a gente fazer o que está ao nosso alcance, porque não vamos conseguir fazer tudo. Alguém me perguntou um dia desses, Ana, você acha que é possível impedir que os nossos filhos sejam traumatizados por nós? Não, eu não acho que seja possível. A gente está falando aqui de diminuir os danos, né? E de agirmos intencionalmente, estrategicamente, para a gente construir uma base neurológica nas nossas crianças de saúde mental, né? De autoestima.
de um bom relacionamento com a vida e com as pessoas, de comunicação gentil e assertiva. Isso está nas nossas mãos, só que a gente não consegue ensinar o que a gente não é. A não ser que você esteja ensinando, sei lá, engenheiros mecânicos a construírem um carro, aí tudo bem, mas quando a gente está falando de educação nesse sentido de construção de seres humanos, você não ensina o que você não é. Esse cérebro super plástico é super sensível também, o cérebro dos nossos filhos. Você não consegue mentir para o seu filho, você pode até mentir, mas assim, a gente tem uma outra característica neurológica nesse cérebro muito social, que é a ressonância empática. Então você pode até mentir para o seu filho, só que ele inconscientemente ele absorve aquilo que você realmente é, né? Então não adianta a gente, sabe aquele exemplo básico, assim, não adianta você querer que o seu filho coma salada se você só come McDonald's. Isso serve também para todos os outros nossos comportamentos e para a maneira como a gente lida com as nossas emoções, para a maneira como a gente lida com a vida, né? Então, aqui, quando a gente fala desse aspecto aqui dessa Santíssima Trindade, que é a criança, é muito mais nessa perspectiva da gente trabalhar com essas potencialidades, a gente entender como que o cérebro infantil funciona, né? A gente entender que é parte da nossa função como mães, pais e educadores, a gente respeitar a soberania das nossas crianças, a gente respeitar os nossos filhos, né? A gente entender que eles são indivíduos para além de nós, enfim... volto a dizer, né? O trabalho é muito mais em nós do que neles. Quando a gente está trabalhando em nós, a gente está trabalhando neles. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem, tá? Então, isso eu quero que fique aqui como um incentivo para você não se acomodar nas suas dores, não se acomodar na sua reatividade. Tem livro para indicar mães sistêmicas? Eu tenho alguns, gente. Eu tenho uma surpresa para você. Já é a primeira vez que eu tô falando sobre isso aqui, hein? Mas daqui a uns meses vai ter um livro que eu vou indicar muito para vocês. Mas, enfim, já falei demais. Mas depois me procura no Direct Mães Sistêmicas, que eu vou indicar um. Eu indico sempre um de educação e mindfulness, que eu acho que é uma bíblia da educação. Porque é de um grande professor, um grande mestre, um grande ser humano, né? Ele e a sua esposa, que também é tudo isso, que é o do Jon Kabat-Zinn e da Mila Kabat-Zinn, né? Que se chama Nossos Filhos, Nossos Mestres, só que infelizmente esse livro ele não está sendo vendido nas livrarias, então você precisa procurar, talvez na estante virtual, talvez em algum lugar desse tipo, assim, em sebo, acho que na estante virtual você consegue encontrar, sempre que eu indico as pessoas conseguem encontrar. E aí, quando a gente está falando desse terceiro elemento, que eu vou falar rapidinho, porque nosso tempo já está acabando, a gente vai falar sobre como, né, quando, olha, o educador está no lugar dele, a criança está no lugar dela, né? E a gente está sabendo cultivar essa conexão com os nossos filhos, que diz respeito à presença, só que não é só a presença física, é a presença física, mental e emocional. Não basta eu estar no mesmo lugar com o meu filho, ele jogando joguinho no celular e eu assistindo Netflix, né? Não basta eu estar aqui brincando com o meu filho, sentada, montando Lego com ele, com a cabeça lá, sei lá, na morte da bezerra. Não basta. E é por isso que é desafiador. É por isso que a gente precisa aprender a cultivar essa qualidade de presença, né? Que é muito do que eu ensino no MESEN, inclusive. Mas quando a gente faz isso e a gente tem recursos, né? A gente tem as estratégias certas para poder se comunicar de forma assertiva e gentil com essa criança, sem sermos autoritárias, sem sermos permissivas. Aí a gente tem essa trindade bem construída. Essa trindade, ela fica bem concatenada. Eu não deixo espaços muito grandes para que essas influências externas, que talvez eu não queira que influenciem os meus filhos, elas se sobreponham a mim. Mas se eu não tenho isso aqui muito construído, infelizmente, você vai sim passar pelo que eu vejo todos os dias de reclamação e de lamúrias e de dores profundas de muitas mães, pais, né, e outros educadores, que é basicamente não se sentir guiando na direção da educação dos seus próprios filhos. Maurícia perguntando aqui o nome do livro.
Nossos Filhos, Nossos Mestres. O livro já diz muitas coisas, né? Gente, o nome do livro já diz muitas coisas, é um nome maravilhoso. Vira e mexe eu uso essa expressão aqui também no Educar Zen, porque eu acho que ela resume muito da ideia do que eu quero passar para vocês. E aí, meu povo, então olha só, eu queria ter falado um pouquinho mais, posso falar talvez nos stories com vocês, um pouquinho mais sobre esse terceiro elemento da Santíssima Trindade da educação não reativa, né? Que é a relação, comunicação, conexão. São os ãos, né? Relação, comunicação, conexão. Eu poderia falar, gostaria de falar um pouquinho mais, mas o tempo está acabando e eu quero lembrar vocês que para você conseguir concatenar tudo isso daqui, né, o MESEN, o meu curso, o meu método, né, que é o método exatamente no qual eu ensino a educação não reativa a mães, e como eu falei, agora tem pais chegando também, e já que eu tô dando um monte de spoiler, mais pra frente vai ter também para educadores profissionais, tá? A gente vai ter um novo curso. Então, no MESEN, eu te ensino a colocar tudo isso aqui em equilíbrio, tá? A gente tem as nossas 3 chaves de ouro, elas dizem exatamente sobre esses 3 elementos e eu te ensino exatamente como, de uma forma simples, implementar isso daqui na sua vida e viver essa vida aqui, né? Esses valores que eu citei aqui ao longo da live. Volto a dizer, só hoje, era só ontem, mas aí devido ao fato de a gente realmente não ter conseguido responder a todas as pessoas que nos enviaram mensagens com dúvidas sobre o MESEN, porque a gente teve algumas questões aqui, criança com febre alta e outros problemas que a gente tem vivenciado aqui na nossa família, questões de saúde que estão precisando realmente da nossa atenção, né? Então, somos só eu e David, meu marido, trabalhando aqui no Educar Zen, a gente não conseguiu parar para poder responder todo mundo. Então, a gente decidiu que, além de responder a essas pessoas, né, como algumas pessoas também relataram para a gente encontrar dificuldades ali no sistema de compra, a gente decidiu ampliar esses R$500 de desconto ainda hoje. Então, só hoje você consegue comprar essa transformação aqui para sua vida por 12 vezes de R$79. Conhece alguém que pode se beneficiar muito, né, disso daqui? Chama suas amigas, chama sua irmã, sabe? Chama outras pessoas para fazerem com você o MESEN. A gente tem muitas alunas que chegam juntas, amigas e tudo mais, e elas se fortalecem nesse processo. Apesar de que a gente tem a nossa comunidade, a gente faz amizade também. As minhas alunas sabem, né, que quem realmente se engaja no processo, eu não estou falando só de quem compra o curso e nunca aparece. Não estou falando dessas pessoas. Mas quem realmente está com a gente... Eu também estou ali de mão dada, eu também sou fã número 1 de várias das minhas alunas, acho que de todas, e a gente se relaciona de verdade, tá? Não é que você nunca mais vai ver a cara da Ana, não é assim que funciona o meu programa, porque eu estou muito comprometida com a sua transformação de verdade. Tá com dúvida, não sabe se é para você, tá com alguma questão, seja ela de qualquer natureza que for, né, financeira, tempo... Qualquer problema que você esteja vivenciando e que você não tenha certeza se você vai conseguir fazer o MESEN, entre em contato comigo que a gente vai tentar te direcionar e te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? É isso, gente. Chegou aqui comigo até agora. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível desse nosso encontro. E a gente se encontra, a gente tem uma nova live na quinta-feira, tá bom? A gente se vê lá. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.